Boa noite. É chegado o momento de começarmos as nossas reflexões em torno do livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Nós estamos abordando o capítulo 5º, Recepção de Passes, e no último tópico de estudos desse capítulo. Mas, como de hábito, vamos primeiramente fazer uma breve reflexão em torno de uma mensagem do Espírito Emmanuel. O título do nosso estudo hoje é a questão de usar as técnicas na aplicação de passes. Vamos extrair do livro tema aquelas partes mais significativas a respeito desse tema que muitas vezes é alvo de desencontros, de entendimentos conflitivos sobre que técnicas usar na aplicação de passes ou se não se precisa usar. Mas vamos aqui para a nossa reflexão da mensagem de Emmanuel. Extraída do Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Então, vamos fazer algumas reflexões em torno do que Emmanuel aqui nos coloca. É muito importante a lembrança que Emmanuel vai nos dando sobre esse fato de a reencarnação é lei universal. Porque não tenhamos dúvidas, ao longo de inúmeras encarnações que já tivemos, envolvidos na concepção do materialismo ou das doutrinas cristãs que não admitem a reencarnação, nós estabelecemos hábitos e condicionamentos ao longo dessas experiências contrárias ao entendimento da reencarnação. Mas aqui Emmanuel, chamando a nós isso de forma bem firme, ele diz: reencarnação é lei universal. Não surgiu com o Espiritismo, nem com uma doutrina em particular. É lei de Deus, a qual pouco importa se aceitamos, se acreditamos ou não. E aí ele continua: sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. De fato, grande parte da humanidade atual que não recebeu o entendimento espiritual da vida e na concepção espírita da reencarnação, dizemos assim, porque a reencarnação, como lei universal, ela está associada à lei do progresso, da evolução. E no entendimento que nos é trazido à luz da doutrina espírita, nós não reencarnamos em outros reinos que não sejam aquele em que já nos encontramos na humanidade. Não há reencarnação de uma criatura humana em animais. O animal
Os animais fazem parte da nossa caminhada evolutiva, que começa no mineral, prossegue no animal, aliás, no vegetal, mais adiante, no animal e no homem, mas não é retrógrada. Do homem, nós caminhamos para níveis evolutivos mais elevados. Então, à luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Mas e quem não acredita na reencarnação? Mesmo tendo um conceito cristão da vida, se depara com situações inúmeras no dia a dia, desde tragédias coletivas a doenças congênitas, e há uma série de situações que a vida em sociedade traz para o homem, aonde, se não for a percepção reencarnatória, não compreenderíamos e teríamos muitas vezes dificuldades em aceitar certas situações dolorosas que poderiam e podem nos alcançar. Mas vamos para o nosso estudo dessa noite, né? A questão de usar as técnicas na aplicação de passes. O que nós iremos ver hoje está associado ao capítulo 19 do livro Missionários da Luz. É um capítulo todo estabelecido no aprofundamento sobre o passe numa instituição espírita, de como os espíritos atuam ali através dos médiuns, dos passistas, e a eficácia dessas técnicas que eles usam. A questão toda é se nós, como espíritos encarnados, temos que adquirir o conhecimento e o aprofundamento sobre essas técnicas quando da aplicação de passes na casa espírita. É disso que nós estaremos abordando, utilizando passagens do livro. Não são conceitos nossos são apenas algumas observações em cima dessas passagens, que podem surpreender alguns que ainda não se aprofundaram muito na questão da aplicação do passe à luz da doutrina espírita. Observamos o benfeitor espiritual manipulando os fluidos de acordo com a sua necessidade. Toda manipulação das mãos e das energias é do espírito desencarnado, auxiliado pelo médium encarnado, que está aplicando o passe. Então, lá no capítulo 19 do livro Missionários da Luz, Alexandre, orientando André Luiz, como se dava ali o trabalho do passe, mostra quando para determinadas doenças e problemas físicos, os espíritos utilizavam de técnicas de passes como passes rotatórios, passes de dispersão, passes de concentração, passes perpendiculares, o sopro curador. Mas todo esse conjunto de técnicas associadas ao magnetismo é utilizada
pelos espíritos desencarnados. Não é pelo passista encarnado. É isso que nós estaremos analisando bem a profundo ao longo desse nosso estudo de hoje. Frisar isto é importante, porque muitas pessoas no movimento espírita, ao ler informações como essas, relatadas por André Luiz, acreditam que o passista deve fazer gesticulações semelhantes. Basta o passista impor as mãos e, quando intuído, realizar a movimentação discretamente. Então, vamos analisar aqui um pouco mais essa passagem do livro Fluidoterapia Espírita do Projeto Espiritizar. Então, muitas pessoas acham que o que André Luiz ali discrimina das técnicas que os espíritos estão usando teriam que ser usados também pelo passista encarnado. Mas não é exatamente assim. Na verdade, através da intuição, da inspiração durante a aplicação de passes, o passista ele pode fazer movimentações e gesticulações com as mãos, mas como aqui é bem colocada, uma movimentação discreta. A essência fundamental da qualidade do êxito da terapia do passe pertence à equipe espiritual que presta assistência na instituição espírita. Não é do passista em particular. Aliás, como quando nós lemos o capítulo 19 do livro Missionários da Luz, há uma situação lá em que alguém, face questões particulares, não iria receber a assistência do passe de forma positiva para a superação da sua problemática. E os espíritos, então, Alexandre, conversando com André Luiz, diz, olha, esse caso, nós não iremos trazer o benefício que já por 10 vezes trouxemos para esse paciente. Dessa vez será necessário que ele não receba benefício. Então, pouco adiantaria se aquele que aplicasse passe fosse conhecedor profundo de técnicas de magnetismo, fosse inclusive alguém que tenha uma energia magnética potencialmente mais forte do que a maioria das pessoas. Porque a espiritualidade é quem conduz e direciona a atividade. E se ela percebe que não é positivo que a pessoa seja beneficiada, a pessoa não será. É importante ver todos esses tipos de passes que André Luiz relata como técnicas magnéticas importantíssimas para os espíritos desencarnados e que os encarnados não devem copiar como se fosse algo que devemos fazer. Então, o trabalho do passe na casa espírita é um trabalho de parceria, mas cujo direcionamento fluídico e de energias magnéticas é totalmente nas mãos da espiritualidade, dos espíritos benfeitores desencarnados. Não é daquele que está aplicando o passe. Então, às vezes, as pessoas, por falta de informação, claro,
dão tanta importância à técnica que estaria usando ali, que acaba dificultando a que a espiritualidade ali utilize a pessoa de forma mais positiva. Porque aquele nível de preocupação com devo usar tal técnica ou não devo usar tal outra, acaba gerando um bloqueio. Então, estarmos bem conscientes e esclarecidos, como estamos conversando agora, sobre o êxito, sobre a forma que pertence à espiritualidade benfeitora, não a nós, nos ajudará a estar numa situação de mais confiança e humildade na hora de nos colocarmos como parceiros dos espíritos benfeitores na aplicação do passe. E aqui é bom lembrarmos que na maioria das obras do Espírito André Luiz, da coleção Vida no Mundo Espiritual, o socorro, a ajuda dos espíritos desencarnados através de passes, na maioria dos casos, não conta com a intermediação de um passista encarnado. É os próprios espíritos que aplicam. Há um questionamento nesse mesmo capítulo 19, quando se pergunta a Alexandre se pessoas que buscam, que precisam de uma ajuda espiritual, né, seria ideal através do passe na casa espírita, se elas não sendo espíritas, elas seriam beneficiadas? E Alexandre diz, claro que seriam. Na concepção religiosa que elas tenham, os espíritos do bem também trabalham lá. E mesmo naquelas pessoas que não tivessem nenhuma adesão a uma instituição religiosa, nos seus momentos de meditação, de reflexão, sendo merecedoras, receberiam ajuda também. Isso está lá no capítulo 19. Façamos uma leitura, uma releitura minuciosa. Ali tem muita informação importante. Se formos copiar os benfeitores espirituais, dando passes longitudinais ou rotatórios, né? Os longitudinais dispersam frutos. Os rotatórios condensam. Como avaliaríamos a necessidade de uma técnica ou de outra? Aqui é uma pergunta para refletirmos sobre isso. De fato, as técnicas que esses passes associam em termos de efeitos são bem claros. Né? Esses passes, alguns servem para concentrar, outros para dispersar frutos. Mas como avaliar aquele que deve ser usado no momento da aplicação do passe? A resposta, em parte, está naquilo que nós comentamos anteriormente. Pela intuição, em parte, pela intuição, o passista pode ser levado a fazer determinados movimentos com as mãos, mas isso de forma natural, sem estar com nenhum nível de preocupação sobre aplicar uma ou outra técnica.
Porque aqui voltamos a destacar: a preocupação não é positiva para o êxito, para aquele trabalho de parceria que nós estamos ali com os espíritos benfeitores. Por isso aqui começa dizendo assim: salvo uma intuição específica, quando é que será indicado o passe rotatório ou longitudinal? Se não sabemos as técnicas, as necessidades específicas das pessoas, como os benfeitores sabem, nós não teríamos condições de distinguir uma situação da outra. Então, de fato, o que temos em relação a isso de ajuda é uma intuição que nos venha sobre a necessidade daquele paciente. Mais de que os benfeitores espirituais que sabem o que de fato aquela pessoa precisa e o que merece receber também. Não somos nós. Nós não teríamos condições de distinguir uma situação da outra. É essa a questão. Vemos a partir do relato de André Luiz que cada caso é um caso. E somente os benfeitores espirituais é que podem avaliar a necessidade de cada um, pois sabem a técnica mais indicada, se longitudinal, se rotatória, se é para condensar ou dispersar fluidos. Ali no capítulo que já nos referimos, do livro Missionários da Luz, há uma série de pessoas que vão tomar passes, cada uma delas com necessidades específicas. Quem sabia exatamente dessas necessidades? Os benfeitores espirituais. E não o grupo de passistas encarnados. Ao médium encarnado é dispensável esse conhecimento, pois a sua função é a de coadjuvar, de auxiliar o trabalho dos benfeitores espirituais e não doar de si mesmo, como no caso dos que usam a ciência do magnetismo. Vamos analisar aqui um pouco mais essa informação. Quando diz que ao médium encarnado é dispensável esse conhecimento, não significa que não seja útil a possibilidade de leituras e de estudos que a gente vinha fazer sobre o magnetismo. São úteis, mas não são indispensáveis, estando nós encarnados. Agora, para trabalhar como passista no plano espiritual, aí a especialização é mais detalhada. Pois a sua função é a de coadjuvar, de auxiliar o trabalho dos benfeitores espirituais. Então, estarmos bem conscientes disso. Nós estamos ali para auxiliar. E o sentimento de humildade é o mais importante para o passista ter ali durante a atividade. E não doar de si mesmo, como no caso dos que usam a ciência do magnetismo. Porque o magnetismo é uma ciência. Por isso, não deixa de ser útil lermos obras que tratam sobre o magnetismo.
Inclusive no movimento espírita nós temos várias delas. Há uma publicada pela Federação Espírita Brasileira, o magnetismo espiritual. Também em obras sobre o passe de Jacob Mello tratam de magnetismo. Mas o que é bem importante nesse estudo que estamos tendo aqui é tirar essa preocupação daqueles que se habilitam a participar do trabalho de passes em ter um nível de conhecimento aprofundado sobre técnicas de magnetismo. Há uma tendência grande das pessoas buscarem o passe devido ao fascínio que processos que acenam mudanças de fora para dentro exercem sobre as pessoas. Poucas desejam mudança de dentro para fora, geradora da autotransformação e da cura espiritual. Essa é a questão. Essa é a questão principal. Porque muitos, mesmo já tendo um certo conhecimento da doutrina espírita, não se esforçam no trabalho do autoconhecimento, da autotransformação, do burilamento íntimo, de estar se esforçando diariamente a ser melhor do que no dia anterior, o que seria e de fato é o mais importante para o aproveitamento da ajuda recebida através do passe. Mas, como o texto aqui deixa bem claro, a maioria está com a atenção voltada para uma cura, para uma recuperação que seja trazida de fora para dentro, sem fazer o devido trabalho interior de melhoramento moral, de aquisição de virtudes. Vamos aqui para o último tópico de reflexão do nosso estudo nessa noite. É fundamental que nas palestras doutrinárias nós estimulemos as pessoas ao processo da busca interior de autotransformação, colocando que o serviço de passes é apenas uma situação transitória, onde vai encontrar o alívio para as suas dores, mas jamais criar dependência dessa atividade. Então, aqui a recomendação, que é sobretudo para as palestras doutrinárias, mas também para as conversações e os diálogos que nós tenhamos com irmãos que participam da instituição espírita, sobre o objetivo maior do passe. É um alívio para uma situação transitória, mas o principal, o mais importante, é o esforço da autotransformação, do melhoramento íntimo, que de fato vai solidificar processos de cura que a espiritualidade esteja trabalhando em nós. Então, eram essas reflexões que tínhamos para compartilhar nessa noite. Agradecemos a todos que nos acompanharam ou que venham assistir esse vídeo posteriormente. Compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos.